Bem, nós estamos num período eleitoral, é um ano, então, atípico até do ponto de vista de comportamento. Nós temos muitos personagens em cena, temos os candidatos, temos as pessoas que acompanham os candidatos, temos essa personagem extremamente cobiçada e desejada, que é o eleitor. E nós resolvemos fazer um programa diferente hoje, chamando aqui, embora não seja tão badalado como outros que estão no mercado, tão bom ou melhor quantos que tem aí, um cientista político, especialista em consultoria de marketing político, para conversar conosco a respeito desse momento. Eu me refiro ao consultor de marketing político Ronaldo Cassundé, com quem nós vamos conversar agora. Ronaldo, então está aproximando-se aí a temporada de caça ao voto, já está se abrindo a temporada de caça ao voto. Temos, né, como falei nessa conversa com o telespectador no início, um contingente formidável de candidatos ao voto. O que tende a ser mais importante? A biografia, a história de vida do sujeito ou suas propostas, promessas e plataformas? Bom, como você bem frisou, as eleições já iniciaram oficialmente, as campanhas estão inauguradas. E com relação à sua pergunta, nós podemos dizer que é a junção desses elementos que vão compor um perfil do candidato. Então nós vamos ter que olhar de fato o histórico desse candidato, o perfil desse candidato e também as propostas que ele coloca neste contexto eleitoral. Muitas vezes a proposta que o candidato colocava 4 anos atrás atendia a uma demanda de 4 anos atrás. Nesta eleição ele tem que se adequar à nova realidade de 2012. Entendi. O marketing eleitoral, no caso, ele trabalha a construção, ele trabalha a projeção de uma imagem ideal para atender a expectativa do eleitor ou procura valorizar aspectos, atributos reais que o candidato tem, mas que não estão percebidos? O marketing político ele é um instrumento eminentemente da democracia. Primeiro, nós gostamos muito de frisar isso, é algo que nós estudamos, que nós examinamos uma vasta bibliografia e identificamos. O marketing político é um avanço típico da democracia. Então, ele não é para manipulação, como criou-se uma lenda, ele é um instrumento democrático. Como assim? Nós procuramos ir ao eleitorado, ao que nós podemos chamar de um mercado eleitoral, identificarmos ali as principais demandas existentes e vamos tentar construir uma plataforma para o candidato que atenda aquelas demandas. Ora, ao invés de o candidato inventar da sua própria cabeça o que ele, como ser iluminado, acha que a população precisa, não, ele vai construir uma plataforma que contemple aqueles anseios. Portanto, é um instrumento de democracia, desde que, uma vez eleito, ele se organize para implantar aquela plataforma. Então, nós vamos ter um processo de início, meio e fim. Ele sondou o anseio, ele propôs, a população aceitou as suas propostas, o elegeu e ele correspondeu à expectativa na medida em que implanta a plataforma. Tá. O marketing pode ter um efeito inverso na medida que se ele não entregar aquilo que ele prometeu, o eleitor se frustra? Absolutamente. Existem vários casos, tanto no cenário internacional como no cenário nacional e até local, de grandes frustrações. É um marketing de cosmético, é um marketing feito em torno de uma bolha. Eu faço um mundo de promessas, crio alguns factoides, chego muitas vezes ao poder, mas como de modo vazio, não consigo me manter e isso acaba muitas vezes em grandes fiascos. Como nós podemos citar um caso já consagrado pela literatura, pelos estudos, já bastante debatido, que é o caso Fernando Collor de Mello. Ali foi um exemplo típico de marketing. Um exemplo típico. Veja só. Não tinha nada a ver com a personagem. Veja só, primeira eleição após o fim da ditadura, vai reafirmar a ideia de que o marketing é um instrumento democrático, mas Fernando Collor monta uma estrutura bastante arrojada de marketing político e, uma vez eleito, caminha num sentido absolutamente contrário daquele que ele havia projetado durante a campanha. Agora, o clássico portfólio do arsenal de trabalho é decisivo? Os santinhos outdoor, as flâmulas, as praguinhas, os adesivos, todo esse repertório de peças publicitárias, ele tem um papel a cumprir na campanha?
Todas as peças publicitárias têm um papel a cumprir na campanha. É claro que nós estamos numa fase de transição com a introdução de todo um conjunto de novas peças, particularmente aquelas que passam pela internet, que é a grande novidade dos últimos anos e que em 2012 deve cumprir um papel bastante relevante. Mas isso não descarta peças tradicionais. Eu gosto até de frisar, um dos conceitos que nós trabalhamos é que o candidato precisa, a estratégia do candidato precisa dominar os meios dominantes. Então, se eu vou fazer marketing numa pequena cidade do interior, eu tenho que interpretar quais são os meios de comunicação que têm peso naquela cidade. A cidade A, eu posso usar determinadas peças. Às vezes, se eu tentar usar na cidade B, que está ao lado, eu estou desperdiçando, porque ali eu não preciso, a tradição política ali não contempla determinada peça. Então, isso tudo também nós vamos dosar na medida certa que a realidade do município A, B ou C exige. Uhum. Em 9 minutos, hoje nós estamos falando com o cientista político e consultor de marketing político, Ronaldo Cassundé. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o cientista político, mestre em história política e consultor de marketing político, Ronaldo Cassundé. Ronaldo, por que o marketing eleitoral trabalha tanto com a metáfora da guerra? Então, pelo menos, que se vê com certa recorrência o uso de termos parecidos, de aplicações de termos... Sim, na verdade tem muito a ver com estratégia. O marketing é uma ciência. Na condição de ciência, ele vai recorrer a estudos históricos de estratégia. E, naturalmente, chegará àquela que é a grande matriz de sistematização das estratégias, que é... A arte militar. A arte militar, exatamente. Então, daí é inevitável nós falarmos em batalha pelo voto, nós falarmos em infantaria, que seria o grande conjunto de cabos eleitorais que ocupam as ruas, falarmos em artilharia, são as peças de campanhas que nós utilizamos para atingir o eleitorado, rádio, televisão, a internet, os panfletos e tantas outras expressões que têm origem no mundo militar, porque a ciência militar é a ciência da estratégia. Então, para nós fazermos marketing, para fazermos estratégia, temos que estudá-la com certa profundidade. Agora, uma campanha bem estruturada, bem organizada, tem que ter organograma e cronograma, né? O prazo em que as coisas e tarefas deverão ser cumpridas. Certamente. A organização de uma campanha é algo fundamental. Organizar uma campanha é como organizar uma empresa. Tem que ter rigidez, tem que ter disciplina, tem que ter organograma, tem que ter cronograma e tem que ter fluxograma também, por onde passam, onde está o início, onde está o meio, onde está o final, para que as coisas fluam da forma devida para que se atinja os resultados eleitorais. Agora, marketing eleitoral, marketing político. É certo que a campanha nunca continua no dia seguinte da eleição? Exatamente. Nós podemos falar em 3 faces do marketing político. O marketing político propriamente dito é também chamado de marketing institucional. É aquele marketing que é permanente. Uhum. Então, eu vou fazer o marketing de uma prefeitura, é a instituição prefeitura. Uhum. O marketing do prefeito é uma outra coisa, é o marketing político de um ator que está no exercício de cargo público. Chegou o período eleitoral, eu vou trabalhar o marketing eleitoral. Então, nós falamos, marketing político é uma missão, é algo de longo prazo. Marketing eleitoral é uma empreitada, ele tem prazo para começar e para acabar. Como agora, nós estamos na fase de marketing eleitoral, vai até o dia 7 de outubro. Uhum. Agora, um percentual considerável do eleitorado, particularmente nas eleições chamadas proporcionais, no nosso caso, de vereadores, ele deixa para decidir nos últimos dias da campanha, né? Isso significa o quê? Que há necessidade de uma ação mais específica, mais voltada para aquele momento decisivo? Para abordar isso, é importante a gente frisar que existem estudos que levantaram algumas leis que regem a orientação de voto do eleitor, com relação à questão do prazo, a questão do tempo de escolha do candidato. A primeira lei
é a lei da indiferença. O eleitor, particularmente latino-americano, mais especificamente o brasileiro, no início de um ano eleitoral, podemos olhar todas as pesquisas, ele está indiferente, muitas vezes nem sabe que tem eleição. No segundo momento, quando começa a aproximar ali pelo mês de abril, março, abril, ele já sabe que tem eleição, mas ele começa a procrastinar. Vem a segunda lei, a lei da procrastinação. Ou seja, eu sei que tem eleição, mas eu não quero decidir agora. Então, nós vamos ver um alto índice de indecisão. E no terceiro momento, que é o momento mais quente da campanha, nós temos aquilo que nós podemos chamar de indecisão real. É quando o eleitor começa a olhar, e agora? Eu voto no candidato A ou voto no candidato B? Esse nível de indecisão real, ele vai se dar ali na segunda quinzena de setembro, na maioria das vezes. Daí a importância de você também guardar os maiores recursos da campanha para a reta final, justamente aquele período em que a decisão será tomada pelo maior volume de eleitores. Existe, Ronaldo, falhas imperdoáveis, pecados mortais a serem evitados pelo candidato ou seus assessores a qualquer custo? Existe absolutamente. Agora mesmo, nesta fase, nós percebemos muitos candidatos que já sinalizam para o erro. Você tocou anteriormente. A falta de organização, por exemplo, é um erro que leva ao fim de qualquer campanha. Por que da falta de organização? Muitas vezes por causa de vaidade. Existe muita vaidade no ambiente eleitoral. Personalismo. Existe muito personalismo. Existe muito achismo. Existe aquela pessoa que fez uma campanha, deu certo por determinada circunstância, aí ela já acha que ela virou um consultor de marketing, que ela agora a palavra dela é a última instância. E tudo isso vai levando para um conjunto de erros que fatalmente matará a campanha. O já ganhou é também um erro que coloca em risco muitas candidaturas. O cara achar que ele tem... Superestimar a capacidade, no potencial. Superestimar a capacidade, confundir a análise de pesquisa, olhar uma pesquisa hoje e está liderando com 40% ou 45% dos votos no início da campanha. Lembra quando eu acabo de falar? Nós estamos ainda numa fase de procrastinação. O eleitor ele não está muito decidido. Então ele vai declarar muitas vezes o voto de recall, que é o voto naquelas candidaturas que tem mais nome na praça. Aí o cara já acha que já ganhou, abre a guarda, muitas vezes uma candidatura vem de baixo, ultrapassando e chega na reta final em condições de obter a vitória, ou de ir para o segundo turno e polarizar o processo. Agora, Ronaldo, você que tem trabalhado nisso, solicitado, como é que lida com o ceticismo do eleitor em relação ao político, à imagem queimada que normalmente o político tem? Olha, eu gosto de trabalhar os exemplos de um consultor que é referência para mim, que é o Chico Santa Rita. Pode ter quem goste, pode ter quem não goste. Existem várias linhagens de marketing político. Outro mito que se criou é esse mito, o consultor fulano de tal, como se ele fosse o cara, o marketing fosse só ele. Não, no Brasil existem excelentes consultores de marketing, excelentes cientistas também que pesquisam e falam sobre isso. Eu gosto de citar o Chico Santa Rita. Ele diz que a campanha é também um processo de conscientização do eleitor. Então nós podemos trabalhar o eleitorado conscientizando, falando da importância dele participar da democracia, da importância dele aderir ao voto, da importância dele optar pela melhor proposta, pelo melhor projeto. Nós temos que entender que a democracia é um avanço da sociedade. Então, a disputa entre candidatos, o embate de ideias, a chuva de material mesmo, que às vezes incomoda, mas é a forma que nós temos para atingir uma população que é massiva. Como que eu consigo comunicar a proposta para um candidato num conjunto de 300 mil eleitores, ou 400 mil eleitores, sem fazer barulho, sem distribuir papel? Cara, a televisão começa dia 21 de agosto, mas é todo um conjunto de ações que nós precisamos desempenhar e que é característica da democracia. Muito pior do que isso é o Estado totalitário, antidemocrático, aquele onde as pessoas não podem opinar, se manifestar. Com relação a isso, quer dizer que definitivamente marketing político não tem nada a ver com bruxaria. Consultor não é bruxo. Absolutamente. Isso é uma história mal contada, é uma lenda que inventaram. Eu quero até fazer uma ressalva. Essa lenda ela tem algum embasamento, porque é o seguinte. Veja só, eu sempre cito nos meus cursos, nas minhas palestras, se você pergunta a uma plateia quantas gerações de médicos
a humanidade foi capaz de construir, de engenheiro, de advogados, a plateia não sabe responder. E muitas vezes nem o palestrante sabe. Porque esse é um processo lento que se perdeu no tempo. Isso vai Grécia, Roma, vai na antiguidade. Nós podemos afirmar, com todas as palavras, quantas gerações de consultores políticos, de consultores de marketing, a humanidade foi capaz de construir. São 3 gerações. O marketing surge no pós-guerra. Então, as primeiras campanhas marketizadas foram acontecendo ali nos Estados Unidos, na Europa, por volta da década de 50. Quer dizer, na geração do meu avô. A segunda geração, ela vai estar na ativa ali, década de 60, 70 e 80. É a geração do meu pai. Eu sou a terceira geração de consultores políticos. No Brasil, nós temos um agravante. Como a ditadura interdita o processo democrático, de 64 a 85, nós temos uma atividade publicitária em baixa. Então, eu ouço, meu livro foi lançado agora recentemente, dia 19 de julho, meu livro trabalha um pouco isso. Havia publicidade na ditadura, havia, mas não havia marketing político, porque a eleição estava interditada. Então, isso vai provocar o quê? Nas primeiras eleições após a ditadura militar, ali em 85, 89, os candidatos chamavam um profissional de comunicação. Então, Eustáquio, você trabalha aqui na TV Tribuna, vem aqui fazer minha campanha. E você ia, porque você era a mão de obra disponível que existia naquele momento para fazer campanha. Como você foi acertando alguns casos, você passou, se auto-intitulou consultor de marketing, e aí depois disso você foi se especializar em marketing, procurar se especializar em marketing. Nós não, hoje a nova geração, essa geração da qual eu faço parte, é uma geração que vai por opção. Eu, num determinado momento da minha carreira, resolvi que eu já tive atuação política desde adolescente, já tive atuação partidária, provavelmente algumas pessoas que estejam nos assistindo se lembrem disso, me conheceram nisso, mas há 7 anos, desde 2005, quando eu entrei no mestrado, que eu tomei a decisão, eu vou ser consultor de marketing, eu vou estudar, eu vou me aprimorar, eu vou dominar as técnicas e os conceitos de marketing. E 7 anos é bom tempo para formar um médico, um advogado, um engenheiro, é bom tempo para formar um consultor político. Há 7 anos que eu estudo isso profundamente. Lancei um livro recentemente, quero lançar outros. Já estão, inclusive, escritos, aguardando o parecer da editora. Agradeço muito, Ronaldo, sua disponibilidade de falar conosco a esse respeito. Grato. Eustáquio, eu que agradeço profundamente a oportunidade de estar aqui falando de marketing político, dialogando com o público de A Tribuna. Coloco minha atividade profissional à disposição também do telespectador. Ainda as eleições estão começando, de repente tem algum candidato aí, precisa de um trabalho, precisa de uma consultoria, em qualquer lugar do Espírito Santo, nós estamos à disposição. Valeu. Ronaldo Cassundé, cientista político, consultor de marketing político, esteve hoje em 9 minutos. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprender